E voltamos com Saúde e Sexualidade, um programa que tem a preocupação em levar educação, prevenção e orientação a todos vocês. Afinal de contas, saúde é fundamental. E por falar em saúde, a Daniela, uma jovem de 41 anos, mandou um e-mail também, saudesexualidade@gmail.com. Anote, manda sua mensagem, ok? E ela fala o seguinte: namoro com um rapaz há 6 meses e ele tem 28 anos. Nesse tempo não tivemos relação sexual, mas 2 tentativas frustradas, pois não houve ereção. Descobri há 10 dias que ele faz controle do diabetes. Cheguei à conclusão que essa falta de ereção pode estar relacionada com essa doença. Não sei como abordar este assunto, sendo que uma vez eu havia perguntado por que não tivemos relação sexual e não obtive resposta alguma. Caso seja possível, me dê um norte para que esse caso seja levado ao correto tratamento e agradeço desde já sua atenção. Dr. Alfredo, uma pergunta bastante importante. Daniela, o fato de não ter ereção significa que alguma coisa está acontecendo com o teu companheiro. Há uma crença de que todo homem deve ter ereção e deve transar na boa. Não, não é assim, gente. Veja, o homem não é uma máquina. Homem nenhum é, mulher nenhuma é. Só que a dificuldade é do homem em relação à dureza do pênis. Ninguém consegue transar com ninguém se não tiver o pênis duro, em que pese não haver necessidade de um pênis duro para ter uma ótima, uma maravilhosa transa, fazendo tantas outras coisas que são muito satisfatórias para o casal. Mas espera-se sempre que tenha um pênis duro para a transa. Muito bem. Algumas coisas têm que ser levadas em consideração quando um homem jovem de 28 anos não consegue ter uma ereção sendo estimulado sexualmente. Isso pode ser, por exemplo, o fato que você nos menciona. Ele cuida de diabetes. Pode ser que o segredo esteja aí. Esta doença é algo que atinge o organismo inteiro do ponto de vista circulatório. Ora, se atinge a circulação dos homens e das mulheres, atinge também os nervos, porque o sangue também irriga os nervos. E quando a doença avança, a pouca circulação nos nervos leva a esses nervos não fazerem mais a sua função. E qual é a função dos nervos? É comunicar ao cérebro, ao pênis, e o pênis ao cérebro, no caso específico do sexo. Quando não há essa comunicação elétrica entre o cérebro e o pênis e o cérebro, nós vamos ter uma disfunção sexual. E essa disfunção sexual poderá ser a falta de ereção. Ou então, a perda da ereção durante a tentativa de atividade sexual. É quase certo que o teu companheiro tem isto. E isto, Daniela, precisa ser tratado. Precisa que o teu companheiro cuide do diabetes. O diabetes, basicamente, ele tem o seguinte tratamento: eliminar da alimentação substâncias como o arroz, todas as farinhas e o açúcar. Exercício físico, pelo menos 1 hora por dia. Além disto, os medicamentos que o médico prescreve. O controle rigoroso do açúcar no sangue em jejum de 10 horas, pelo menos. E a visita ao médico, pelo menos de 3 a 6 meses, rigorosamente. Com isto, há uma chance, aos 28 anos, de reverter esse processo. Agora, se ele for um diabético juvenil, aqueles que começam na infância ou logo na adolescência, é provável que ele já tenha um quadro definitivo.
E aí precise de alternativas um pouco mais profundas de tratamento. Isto vai depender do exame que o médico vai fazer no teu companheiro. Vocês podem ter uma vida sexual como a de qualquer casal normal, desde que ele cuide, desde que ele trate, em primeiro lugar, da diabetes. Em segundo lugar, do pênis, e aí então vocês voltarão, ou começarão a ter uma vida como qualquer outro casal. Necessário se faz que você leve o teu parceiro ao médico, ele deve ter um médico que cuida dessa diabetes, vai junto, explica isto para o médico, e você pergunta, como é que eu falo com ele sobre o assunto? Olha, o princípio básico de uma boa relação a dois começa exatamente pela fala. Existe a linguagem não verbal. Você gosta de um menino, o menino gosta de uma menina, vocês começam com aqueles olhares, aquelas trocas de gentilezas, aquelas afinidades específicas. E disto pode resultar uma relação amorosa. Mas tudo começa com a fala. Você diz como é que as coisas são. Você ouve dele como é que as coisas são em relação ao casal, em relação ao relacionamento do casal. Para as doenças é a mesma coisa. Para uma disfunção, então, se faz importante, se faz necessário que vocês conversem. E leva o assunto. Olha, eu pesquisei na internet e eu vi que, por exemplo, os diabéticos, eles têm problemas de ereção. Você já está fazendo uma afirmativa para ele que diz que você está sabendo do caso e que você está se dispondo a ajudá-lo. E isto, gente, para um disfuncional, é tudo que ele quer, que alguém o entenda, que alguém o compreenda, porque é muito difícil ser impotente sozinho entre quatro paredes e você se abstrai do mundo e não vai atrás de um relacionamento porque você sabe que vai haver a falha, porque você não vai dar conta do negócio, e aí fica aquela coisa terrível, não é? Que alguns pacientes chamam de morte em vida. Então, não é o caso de vocês, claro, vocês já têm uma relação amorosa, já têm uma relação afetiva, já chegaram até a relação sexual. Só que ela não se concretizou pelo problema de falta de ereção, que muito bem pode estar sendo causado pelo diabetes. Portanto, vá ao médico junto com o teu companheiro. Conversa com o médico, claro, primeiro fala com ele. Vamos procurar ajuda médica, vamos ao médico. E aí então você estará encorajando ele a procurar ajuda, porque não vai sair dessa sem fazer isto que eu disse, cuidar rigorosamente do diabetes e procurar ajuda médica para resolver o problema específico da falta de ereção. Tá bom, Daniela? Um grande abraço para você e qualquer dúvida, lembra, estamos aqui para te orientar, entre em contato com a gente. E Daniela, você mandou um e-mail, mas saiba também que no youtube.com, se você digitar no campo Saúde e Sexualidade no Rádio, tem centenas de vídeos onde o próprio Dr. Alfredo, Dr. Ari falam muito dessa doença que assola muita gente, inclusive hipertensão também. Então é a prevenção. Comece a ajudá-la a tratar disso e vá em frente, porque eu acho que tudo na vida tem um jeito, né? Só não tem pra morte, né, doutor Alfredo? Então, ainda não. E o doutor falando até nesse assunto tão importante, gente, saibam que a cada hora uma pessoa morre dessa doença do diabetes aqui em São Paulo. Doutor Alfredo vai falar um pouquinho sobre isso. A Secretaria de Estado da Saúde passou para nós um release sobre o assunto. Olha que interessante este conto que eu vou trazer a vocês agora. Vem da Secretaria de Saúde, do Estado de Saúde, tá? Do Estado da Saúde. Em 2012, mais de 21 mil pessoas foram internadas pelo SUS no estado por complicações da diabetes. E eles falam, prevenção e controle são fundamentais. Não há outra forma, gente.
Olha, esse levantamento que foi feito pela Secretaria de Estado da Saúde, no estado de São Paulo, foram 9.562 óbitos pela doença registrados em 2012. 5% a menos do que o ano anterior. Tá? Caiu um pouquinho o número de óbitos. Mas vocês imaginam, 10.000 pessoas morrem em um ano por causa da diabetes. Então é uma doença extremamente grave. Houve no ano passado 21.000 pessoas que foram internadas em hospitais conveniados pelo SUS. A diabetes, todos nós sabemos, é a falta ou a falha de produção da quantidade suficiente de insulina que o corpo precisa, e essa deficiência está no pâncreas, o que causa aumento nos níveis de açúcar. É uma doença silenciosa, aí que está o grande mal para a humanidade. E não pensem que é só no Brasil, não, gente. Isto é no mundo inteiro. Não existe um lugar no mundo em que não haja diabetes. E o pior é isto, o silêncio. É uma doença que aparece, não dá sinal algum. E vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo até que a coisa desanda. Então, por ser muitas vezes silenciosa, precisa ficar atento quanto aos sintomas de cansaço, perda de líquidos, ou seja, vontade de urinar com muita frequência, aumento da fome e sede. E a má circulação de sangue, que é o que eu estava falando ainda há pouco, que leva as pessoas a adoecerem e a padecerem de todas as consequências do diabetes. Então, muitas pessoas vivem de 3 a 5 anos sem saber que possuem a doença. Alerta Renata Faço Amodeu Coelho, endocrinologista do Ambulatório Médico de Especialidades. A prevenção e o controle da diabetes são fundamentais para evitar suas complicações. Idade, histórico familiar, estresse, alimentação inadequada, sedentarismo são fatores de risco para o desenvolvimento da doença. Vejam dentro de vocês quantos de nós fazemos isto. Quantos de nós temos estresse, alimentação inadequada, sedentarismo? E não pensa você que fazer os afazeres de casa ali, a senhora, cozinhar para o povo todo, está próximo da hora do almoço, isso é trabalhar. Isso não é trabalho. Isso não é exercício físico. Isso é sedentarismo também. Então, gente, se toca, faz pelo menos a cada 6 meses um exame básico de sangue. Vai, agora tem qualquer lugar você encontra qualquer posto de saúde, você chega lá e fala: moça, eu vim medir aqui o açúcar no meu dedo. Dá uma picadinha de nada e você fica sabendo se você tem níveis altos ou não de açúcar. Lembrem-se, 10 horas de jejum. Vai lá em jejum, fala para a moça, fala para a enfermeira, para o enfermeiro. Eles vão com toda boa vontade checar, porque é interesse do Estado brasileiro que as pessoas com diabetes sejam controladas, orientadas e medicadas. Tanto assim que os medicamentos são dados graciosamente. Se por acaso você for diagnosticado diabético, você não vai precisar comprar o remédio. O Estado lhe dá o remédio. Por quê? Por causa desse número de 10.000 mortes por ano. Fora os milhares que ficam sofrendo com derrame cerebral, cegueira, infarto no coração, amputação de pés, de pernas, problemas nos rins, impotência sexual ou disfunção sexual feminina também. Tudo isto por causa do diabetes. Então, o Estado compete não gastar essa quantidade enorme de dinheiro que se gasta com as complicações da diabetes. Gente, cabe a nós. Vai lá,
Dá uma chegadinha no posto de saúde, mede o teu açúcar. Mexa-se, faça exercício, coma direitinho. E comer direitinho não é comer pão, bolacha, biscoito, encher a pança de arroz à noite e dormir, né? Você come aquela pratada de arroz com pão e vai dormir. Aí os índices de açúcar vão lá em cima. E o teu pâncreas começa a ser bombardeado por esse açúcar e começa a falhar. E aí vem a doença. E as consequências, gente, são imprevisíveis. Você não sabe aonde vai parar depois que você vira um diabético. Então, previna-se, não provoca o dano ao teu corpo. Você tem na mão a forma de fazer essa prevenção. Gente, o alerta tá aí, né? Não basta só tomar remédio. Conheço um monte de gente que fala, eu sou diabético. Que você come? Ele come de tudo. Mas eu tomo remédio. O remédio não faz milagre. Então, a gente tem que se mexer e controlar a alimentação também. Este é o Saúde e Sexualidade. A gente volta já já com mais perguntas para serem respondidas e mais informação para todos vocês.